Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou começar a primeira parte de bolo de aniversário. Vou mostrar para vocês como que eu faço um bolo de aniversário, tá? Então eu já separei aqui, ó, os meus ingredientes. Uma parte deles eu tenho aqui 150 gramas de açúcar passado na peneira já, 150 gramas de trigo, já passei na peneira, 100 gramas de chocolate em pó 50%, esse eu vou passar na peneira ainda, pra vocês verem, porque eu vou misturar aqui com o trigo. Coloquei aqui no bowl da minha batedeira já 5 ovos inteiros, tá? Então, já acrescento o açúcar aqui e vou levar isso daqui pra batedeira e vou bater por 10 minutos. Enquanto bate, lá a minha batedeira está funcionando, o que eu vou fazer? Vou aproveitar esse tempo e vou peneirar o chocolate aqui em cima do trigo, vou misturar e vou preparar a minha forma, tá? Como que eu preparo a minha forma? Eu peguei um papel manteiga, coloquei o fundo da forma, risquei e cortei. Agora eu vou grudar esse papel manteiga na forma, vou passar um pouco de margarina na forma e simplesmente vou pôr o papel. Tirei da batedeira e assim ficou a mistura, olha só. Ela clareou e aumentou bem o volume, praticamente triplicou. Tirei da batedeira, enquanto eu já tirei da batedeira, eu vou misturar o trigo e o chocolate em pó, que eu já coloquei aqui os dois juntos. Eu vou acrescentar aqui aos poucos e vou mexendo. Enquanto isso, eu já liguei o meu forno, tá? Para ele ir aquecendo 10 minutos, 180 graus, tá? Então, ó, coloca aos poucos. Lembrando que já está peneirada essa mistura. Agora eu venho com um fouet, uma espátula que vocês preferirem, mas o fouet é melhor para você misturar bem. E vai de baixo para cima, ó, nesse movimento aqui, para que o nosso bolo fique bem airado e bem gostoso. Mexeu, acrescenta mais um pouco da mistura. E mexe, vou fazer isso até que acabe toda a mistura de trigo e chocolate em pó. Mexi bem, misturei. Agora eu venho aqui com uma colher sopa de fermento em pó. Também passo ele na peneira. E mexo novamente para misturar. Agora eu troquei meu fouet aqui por uma espátula, para mim poder mexer bem o fundo, ter certeza que o fermento ficou bem misturado, que todos os ingredientes estão bem misturados. Aí eu esqueci de falar para vocês sobre a batedeira. Eu utilizo velocidade média para baixa. Eu começo na velocidade baixa, né, nos primeiros 2 minutos e depois vou subindo até a velocidade média, tá? Vou subindo aos poucos, eu não uso velocidade alta. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar e eu respondo para vocês daí nos comentários, tá? Alguma dúvida ficar. Agora eu vou colocar na forma. Como eu disse para vocês, né? Eu coloco papel manteiga no fundo da forma, passo margarina, coloco papel manteiga. Não unto as laterais, não coloco nada nas laterais para o bolo não crescer o meio e depois afundar, tá? Assim faz com que o bolo fique mais uniforme, ele não baixa tanto. Então, por isso a gente não unta as laterais quando vai fazer bolo para decorar, né? Vou colocar toda a minha massa aqui na forma. Minha massa está na forma. Agora eu vou levar ao forno, tá? Forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 minutos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende do forno de vocês. Mas a média é 30. Faz o teste do palito e se sair sequinho é porque está pronto. Para fazer o nosso brigadeiro do recheio, eu tenho aqui 3 colheres sopa de chocolate em pó, chocolate 50% cacau, uma caixa de leite condensado que já está na minha panela, uma barra de chocolate ao leite, eu estou usando esse daqui, mas pode ser qualquer chocolate ao leite ou chocolate meio amargo, se vocês preferirem, desde que o chocolate não tenha nada dentro, como amendoim ou qualquer outra coisa. E uma caixa de creme de leite. Vou afastar aqui os ingredientes e vamos trabalhar aqui com a panela.
Para que eu obtenha um recheio de brigadeiro lisinho e bem brilhante, tem alguns truques. O primeiro dele, vou peneirar o meu chocolate em pó. Peneirei o chocolate em pó, eu vou diluir ele primeiro somente no leite condensado, porque o leite condensado é mais denso, então vai fazer com que não fique bolinhas no chocolate em pó, tá? Esse passo também é super importante. A minha panela tá fora do fogo, tá? A minha panela não está no fogo. Isso aqui que eu estou fazendo é tudo com o fogo desligado. Ó, diluí bem o chocolate no leite condensado. Agora, eu venho aqui e acrescento o creme de leite. E misturo novamente. Lembrando que isso daqui eu estou fazendo já o recheio, enquanto a minha massa está assando, o meu bolo está assando, eu já estou fazendo o recheio, tá? Porque eu preciso que os dois estejam frios e descansados para eu trabalhar. Então, eu faço a massa e o recheio num dia e vou trabalhar com ele no dia seguinte. Caso vocês queiram fazer, o mínimo de descanso para massa seria de umas 10 horas, tá? É importante que ela descanse no mínimo 10 horas, porque fica mais fácil de trabalhar. E do recheio é até que ele esfrie, né? Ele tem que estar bem frio e em temperatura ambiente, porque se você puser o recheio na geladeira, ele vai ficar muito firme e aí vai ficar difícil de trabalhar. Então, ó, dissolvi aqui e agora misturei com o creme de leite e vou levar ao fogo. Panela no fogo, vou mexendo sempre, fogo médio, tá? Médio a baixo. Pode trabalhar o tempo todo no fogo baixo ou no máximo fogo médio. Se tiver no fogo médio, o certo é depois que ferver, baixar o fogo, né? Então, vamos mexer aqui, sempre mexendo, passando a espátula no fundo da panela e nas laterais para não deixar queimar. Para esse processo é bom que tenha uma espátula que seja retinha aqui no final, tá? Que não seja arredondada e que ela tenha também uma lateral aqui que você consiga raspar bem. Estou mexendo aqui. Nesse primeiro ponto eu vou deixar só até o meu chocolate ficar morno. Como que eu vou saber se ele tá morno? Pego a minha espátula, coloco um pouquinho na mão. Senti que tá morno, vou desligar. Desliguei, vou acrescentar o meu chocolate aqui de barra, vou mexer levemente e vou deixar esse chocolate aquecer para derreter. Por quê? Porque se eu colocar esse chocolate desde o começo, essa mistura vai esquentar muito rápido e vai queimar o chocolate, vai fazer com que fique bolinhas no recheio. Não vai ficar um recheio lisinho e brilhante. Então, com esse processo aqui, eu não permito que o meu chocolate queime. Eu vou baixar, eu vou derreter ele numa temperatura, como a temperatura que a gente usa para derreter chocolate para ovo de Páscoa, essas coisas. Então, esse é o processo. Espero uns 2 minutinhos para ele aquecer e derreter, aí eu continuo o processo. Deixei 2 minutinhos, ó. Agora eu vou simplesmente mexer até que meu chocolate esteja derretido. Mexi quase 1 minuto, tá? Uns 40 segundos, um pouco mais. Percebe que não tem mais pedacinho de chocolate, ó, tá lisinho, sinal que o chocolate derreteu bem. Caso não tenha derretido bem, pode ligar um pouquinho mais, deixar aquecer só um pouquinho, né, antes de até o chocolate derreter e depois dar prosseguimento. Agora eu vou ligar o meu fogo, temperatura média novamente. E vou continuar mexendo aqui até ele ferver. Ferveu, quem estiver usando fogo médio, nesse momento baixa, eu vou baixar o meu aqui. E vou continuar mexendo até chegar no ponto que eu quero. Eu vou mostrar pra vocês bem certinho o ponto, tá? Para testar o ponto, a gente vai fazendo o seguinte, a gente pega com a espátula e solta.
ele tem que ficar em cima, fazer um desenho, não pode misturar rapidamente com o outro, e ele tem que cair em blocos da colher, por enquanto, da espátula, por enquanto ele ainda está escorrendo, ó. Quando ele começar a cair em blocos, aí é o ponto de desligar. Vamos continuar mexendo aqui, até chegar no ponto que nós precisamos. Chegou no ponto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Nota que eu pego com a espátula, ele cai em bloco, ó. E o desenho dele fica ali, ó. Demora pra juntar com o restante que está ali. Quando eu mexo ele, ele forma desenho, ó. Ele forma um caminho, tá vendo, ó? Eu passo a espátula aqui, ó. Tá vendo que ele forma o desenho e demora pra juntar de novo. Então, esse é o ponto. Vou desligar o fogo. E depois que eu desligo o fogo, para que ele fique bem brilhante, bem bonito, eu mexo por mais 1 minuto vigorosamente, ó, mexendo bem. Desligou, continua mexendo por mais 1 minuto. Mexi vigorosamente. Aqui. Agora eu vou passar para um refratário. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver bem, ó, mas ele tá bem brilhante, olha só. E bem lisinho. Agora eu vou passar para o meu refratário. Coloquei no refratário, agora eu vou cobrir com plástico filme. Coloquei o plástico filme na parte de cima, ó. Daí eu vou soltando aqui as laterais e vou encostando ele no recheio. Tem que ficar em contato que é para não formar película. Porque senão ele vai formar uma casquinha dura. E aí vai fazer bolinha no brigadeiro, né? Então, por isso que a gente põe bem em contato. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, no meu fogo, entre o tempo que o brigadeiro ferveu até ele chegar no ponto, foram 10 minutos, tá? Só para vocês terem uma noção do tempo. Pronto, em contato. Agora, deixar esfriar em temperatura ambiente para daí ser usado. Eu deixo ele descansar em torno de 10 horas, pelo menos. Geralmente eu faço num dia para usar no dia seguinte, tá? E lógico que vai depender, né? Pode até usar mais cedo, mas vai depender da temperatura, se o lugar onde vocês estão está mais frio ou mais quente, tá? Mas em média, para ele esfriar bem, é em torno de no mínimo 8 horas. A minha massa também está aqui, já tirei ela do forno, olha que bonita que ela está. Agora eu deixo esfriar um pouco, tá? Não precisa esfriar totalmente. Quando a forma tá de uma maneira que eu já consigo manusear ela, pegar nela sem me queimar, eu já desenformo. Minha forma já esfriou o suficiente para que eu possa pegar nela. Eu vou passar na lateral uma faquinha dessa daqui, que é, acho que faquinha de manteiga que chama, ela não tem ponta, tá? E ela tem menos serra. Passa em toda a lateral. Ó, passa bem, eu já fiz isso. Pra ter certeza que ele soltou, dá uma leve chacoalhadinha, ó. Tá balançando, é sinal que soltou. Basta virar no prato e desenformar. Tira o papel manteiga. E agora é só aguardar a nossa massa descansar. Como eu disse, eu deixo no mínimo 12 horas ela descansando, ou de um dia para o outro, tá? Assim que ela estiver pronta para o preparo, daremos prosseguimento ao nosso vídeo.